Muito bem, chegamos à lição número 7 desta nossa série no Evangelho de Marcos, aqui no canal Classe Professores. Você é muito bem-vindo conosco, obrigado por suas orações, pelo seu apoio, pelo seu carinho conosco e pela fé continuamos nesse nosso estudo da Palavra de Deus. Na lição 7, o título é Ensinando Discípulos, primeira parte, parte 1. E o que vamos aprender nestas 2 semanas, né? Os discípulos começaram a aprender algumas lições de Jesus dentro da narrativa do Evangelho de Marcos a partir do capítulo 8. Lições especificamente sobre discipulado e o reino de Deus. O que é um discípulo? Discípulo é um seguidor. Discípulo é alguém que acompanha seu mestre. É alguém que é parecido com seu mestre. E nesse contexto, Jesus dá aos discípulos algumas lições. Eu tentei tornar este assunto da semana bastante didático para você. E coloquei em alguns tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: discípulos são pessoas que têm visão clara do reino de Deus. Por que digo isto? Porque nesta sessão que começamos a estudar agora, do Evangelho de Marcos, começa exatamente aquela parte que lá no início nós falamos, que a primeira metade do Evangelho de Marcos, melhor dizendo, até o capítulo 8, a preocupação de Jesus é mostrar, e a preocupação do escritor Marcos é mostrar, que Jesus é o Messias enviado por Deus. Então, milagres, ensinos colaboram para isto. Porém, quando se chega à segunda metade, a partir do capítulo 8, verso 27, quando Jesus pergunta o que dizem que eu sou, o que estão dizendo por aí quem eu sou, nós temos uma nova seção do livro, né? É claro que nesse contexto, Jesus, ali do capítulo 8, ele faz um milagre interessante que muitas vezes nós questionamos o porquê Jesus fez assim. Ele cura um cego em 2 estágios, uma coisa que ele nunca fez, mas ele cura. Então, alguns autores, pesquisadores da Bíblia, têm dito que esta história da cura do cego em 2 estágios, né, é um símbolo da situação dos discípulos, que inicialmente receberam a mensagem, receberam o toque de Jesus, acompanharam Jesus, mas abriram os olhos, mas não o suficiente. Você está lembrado que essa história de Jesus curando o cego em 2 estágios, em 2 partes, é que o cego passou a enxergar no primeiro toque de Jesus, mas ele não tinha a visão ainda bem definida, né? Ele diz para Jesus que ele vê os homens andando como árvores, ou seja, as imagens da sua visão não estavam muito claras, né? Como árvores andando. Então a Bíblia diz que Jesus tocou nele uma segunda vez, tocou de novo e a visão voltou agora perfeita, lúcida, clara, né? Então, por que Jesus fez isto? Seria falta de poder? Não, o objetivo dele era mostrar que às vezes leva tempo para a gente desenvolver a percepção espiritual. É aquele velho texto do Antigo Testamento que diz que a vereda dos justos é como luz da aurora, que vai crescendo, crescendo até se tornar dia perfeito. Há uma evolução do crescimento espiritual, do discernimento espiritual. E esse era o caso dos discípulos, que ainda não entendiam claramente o reino de Deus e a missão de Jesus, né? Agora, quando Pedro diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus chega a dizer para ele, olha, não conte isso para ninguém. Por quê? Porque isso faz parte do segredo, do mistério do reino, que a primeira sessão de Marcos implanta, que ela traz para que a gente possa entender. Então, mas um discípulo verdadeiro, na concepção de Jesus, ele passa a partir de então a ensiná-los de que um discípulo é aquele que tem uma visão clara do reino. Até então os discípulos não estavam tendo. Eles passaram a ter a partir dali e ainda houve um estágio até que eles realmente se convertessem à ideia do servo sofredor, do Messias que iria morrer e não um
rei cheio de glória, de fama, de riqueza e de opulência, que era o que eles imaginavam inicialmente. Um rei cheio de poder. Não era isto. O reino de Jesus é o reino do amor, é o reino do serviço, é o reino do sacrifício, tanto é que ele dá a sua vida pelos seus súditos, que somos nós. Uma segunda lição que os discípulos passam a aprender é que o discípulo agora tem uma noção clara do custo do discipulado. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 30, Jesus diz assim: era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, e ele fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Isso gerou nos discípulos um problema, porque Pedro mesmo começou a repreendê-lo, dizendo: mas Jesus, isso não vai te acontecer, de jeito nenhum. Por quê? Porque a ideia do reino que eles tinham ainda era deturpada. Ainda achavam que era um rei terreno, um poder temporal. E Jesus agora dizer que iria morrer, ele disse: não, isso não acontece, de jeito nenhum. Mas Jesus disse para Pedro claramente: olha, Pedro, isso não é de Deus, isso é de Satanás. Esse é um problema de fato, né? Então Jesus estabelece nesta fala um ensino, né, aos seus discípulos. Ele estabelece o custo do discipulado. E ele diz: se alguém quer vir após mim, quer me acompanhar, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. E ele chega a dizer: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e pelo Evangelho vai se salvar. Marcos 8, 34 e 35. Jesus estabelece aqui que no paradoxo da fé cristã, perder a vida pelo Evangelho é, na verdade, encontrá-la ou salvá-la. O mundo nos ensina que ganhar, 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 ter é tudo que precisamos para o sucesso. E Jesus diz: doar-se, doar-se, doar-se é o que nós precisamos para o verdadeiro sucesso. E ele diz aos discípulos de forma clara: vocês precisam estar prontos para o custo de ser meu discípulo, porque vocês poderão passar por situações difíceis até pela morte. E foi o que de fato aconteceu com os discípulos. Então o discípulo entende o custo do discipulado. Terceira lição das lições aprendidas pelos discípulos foi que discípulos experimentam a glória de Deus já neste mundo. Embora eles sofram, embora eles passem por dificuldades, eles já começam a ter uma antecipação da glória de Deus, as primícias da glória de Deus, da revelação de Deus. No capítulo 9 de Marcos, no verso 1, há uma promessa de Jesus interessante e ao mesmo tempo controvertida. Ele diz para os discípulos: olha, eu vou garantir a vocês, 9:1 de Marcos, que alguns dos que estão aqui hoje, de modo nenhum vão experimentar a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Do que ele estava falando, né? Há algumas explicações que podem ser complementares, né? Ele estava dizendo, em primeiro lugar, aos discípulos que o reino de Deus viria com poder na própria cruz, porque os discípulos ainda estavam vivos quando Jesus morreu na cruz. Então ele disse: olha, vocês são privilegiados, porque vocês vão ver o reino de Deus vindo com poder. E a glória de Jesus se manifestou, e o poder de Jesus se manifestou na cruz de forma soberana, né? Então o reino de Deus veio com poder na cruz, que era, inclusive, foi o objeto da conversa de Jesus com Moisés e Elias lá na Transfiguração, no Monte da Transfiguração, um pouco antes disso, né? E os discípulos, a outra explicação, que é complementar, é que os discípulos poderiam entender esta frase de Jesus, que eles não veriam a morte sem antes ver o reino de Deus vindo, na própria Transfiguração, porque ali ficou claro, de forma inequívoca para os discípulos, quem era Jesus. Vieram Moisés e Elias conversando com ele, confortando, consolando, ajudando, dialogando sobre o que ele teria que enfrentar. E então,
o fato de Jesus estar ali e se ouvir a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, ficou claro que o reino de Deus já estava estabelecido na própria figura de Jesus, né? E aí ele chega a dizer para os discípulos, logo após esta promessa, que nem sempre, ou seja, há um episódio, né, que diz que nem sempre o fato de você ter visto esta glória quer dizer que você está preparado para ela, porque o que acontece logo na sequência disso, dessa promessa de Jesus para os seus discípulos? Eles tentam expulsar o demônio de um menino e eles não conseguem. Ou seja, você sempre será dependente de Deus. Eles estavam vendo a glória de Jesus ali na transfiguração, mas isso não significava que eles estavam preparados para receber esta glória toda ali. Eles teriam que continuar andando, eles teriam que continuar andando com Jesus, aprendendo dele, para então chegarem no ponto alto, digamos assim, né? E então a história que vem na sequência é até certo ponto desalentadora para os discípulos, né? Eles não conseguiram expulsar o demônio do menino e Jesus pergunta ao pai do menino se ele pode crer que Jesus pode expulsar aquele demônio. O pai diz: olha, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O pai suplica por mais fé que estava ali faltando, e Jesus expulsa o demônio, e depois de alguns acharem que ele estava morto, na verdade não estava morto, né? E aí os discípulos vêm para Jesus e dizem: mestre, nós vimos lá a sua glória, e agora, Jesus, nós não conseguimos expulsar um demônio de um menino, né? E então Jesus responde: essa espécie de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Essa é uma grande lição para mim e para você. Nós nunca devemos nos vangloriar do nosso nível espiritual, ou de dizermos que estamos na verdade e esquecermos da oração, esquecermos da comunhão, porque se esquecemos disso é o primeiro passo para cairmos no pecado, para nos afastarmos de Deus, né? Então não há uma hora sequer que estamos seguros se não estivermos sintonizados, conectados e em comunhão com o nosso Deus. É uma grande lição para nós. Agora, um quarto ponto da lição dessa semana é que Jesus ensina que discípulos descobrem a verdadeira humildade. Em Marcos 9, de 30 a 41, Jesus reforça a ideia da sua morte e ressurreição. Os discípulos continuam não entendendo e pioram as coisas questionando. Eles chegam para Jesus e dizem: Jesus, quem é o maior no reino dos céus? Na verdade, a gente não entende muito essa pergunta, porque essa pergunta poderia ser traduzida de uma forma um pouco diferente, né? Quando os discípulos se apresentam a Jesus, eles dizem: olha, Jesus, todos nós somos bons, todos nós somos os maiores, todos nós somos importantes no teu reino. Agora, diga para nós, por favor, para que evitemos uma discussão entre nós, quem entre nós, ou quem dentre nós é o maior? A pergunta seria: quem era o maior deles? O que piora a situação. Havia uma concorrência clara entre eles, um ciúme, uma inveja. Isso muitas vezes acontece até dentro da igreja de Deus. Pessoas que têm inveja, pessoas que ambicionam cargos, pessoas que se acham maiores do que os outros, né? E Jesus responde ao questionamento de quem é o maior em duas partes. Ele diz: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e que seja servo de todos, porque a grandeza do reino de Deus está no serviço. E uma segunda ilustração, resposta que Jesus faz, é que ele toma uma criança que estava por ali, coloca no meio dos discípulos e, pegando-a nos braços, disse: quem recebe uma destas crianças em meu nome está me recebendo, e quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também está recebendo aquele, que é Deus, que me enviou. Então, você tem aqui claramente um exemplo de humildade e de disposição para servir e amar a Jesus, que vem de uma criança. A criança
era o elemento, talvez, junto com as mulheres, menos provável de candidatura ao reino dos céus. E Jesus toma aquilo que para os judeus da época eram seres, digamos, de segunda categoria, menos prováveis para entrar no reino, porque os bonitões iriam entrar no reino antes deles. E Jesus diz assim, não, esses que vocês desprezam, os menos prováveis são os que de fato entrarão no reino. Por quê? Porque eles são despojados do próprio eu, porque eles são humildes, porque eles colocam na dependência de Deus toda a sua vida e toda a sua eternidade também. Então, o que Jesus está fazendo aqui é uma grande lição de humildade aos discípulos, né? Em quinto lugar, há vários assuntos nessa semana, eu tentei dividi-los em partes, já estamos na quinta parte. Os discípulos, segundo Jesus, são pessoas que cuidam dos seus irmãos. Ele usa uma expressão assim, que os discípulos não devem fazer tropeçar outros discípulos, né? E ele diz o seguinte, lança a mão de uma hipérbole, né? E ele diz o seguinte, é melhor você entrar na vida sem uma mão ou sem um pé do que ir inteiro para o inferno. Ou seja, é melhor perder alguma coisa do que ganhar alguma coisa e se perder, né? Claro que isso aí é um exagero da parte de Jesus. Ele não está dizendo que na vida eterna vamos ter alguém mutilado, vamos ter um aleijado, vamos ter um cego, alguma coisa assim, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 15, 42 a 44, que na ressurreição nós vamos ter um corpo modificado, um corpo glorioso. E esse corpo glorioso não subentende que será um corpo mutilado, um corpo estragado, um corpo faltando alguma parte. Ele está fazendo aqui um exagero. É melhor você entrar na vida e tal. Claro que é uma hipérbole, é um exagero. É melhor que você entre lá sem uma mão, sem um pé, do que você pereça inteiramente no fogo do último dia, no fogo do inferno. E aqui é interessante a gente notar que Jesus está falando aqui, usa a palavra inferno no sentido de Geena. Geena era um lugar onde se queimava lixo ali perto de Jerusalém, onde o fogo nunca cessava. E Jesus toma aquilo como uma ilustração do fogo final, do fogo do último dia. Ele não está afirmando que tem um inferno hoje aí debaixo da terra, em algum lugar do universo, onde pessoas estão queimando indefinidamente, né? E sofrendo, porque isso aí não faz parte do caráter de um Deus de amor. Haverá sim uma destruição no final, segundo o Apocalipse, capítulo 20, versos 15 e 16, você poderá ler depois. Então, ele não está ensinando, de alguma forma, o inferno de fogo, né? A conclusão que chegamos nessa semana, poderia se colocar nela uma pergunta. Como encaramos o pecado? De forma séria ou de brincadeira? Note que Jesus disse em Marcos que é melhor perder uma parte do corpo do que pecar. Há uma frase interessante que diz, é preferível morrer do que pecar. É uma frase muito forte essa, mas é uma realidade, né? Porque o pecado vai nos tirar da vida eterna. A morte não vai nos tirar da vida eterna, porque há a promessa de uma ressurreição, de um novo corpo, de uma nova vida. Mas o pecado, se não confessado, se não expiado, vai nos tirar da vida eterna. Então, como é que a gente pensa no pecado hoje, né? Como uma brincadeira que está numa letra de música que diz que não existe pecado do lado de baixo do Equador? Ou como algo sério que ofende o coração de Deus? Qual é a nossa noção de pecado? Vamos pensar um pouco sobre isso, discutir com os nossos alunos. Semana que vem a gente volta aqui nesse canal. Um abraço para você e até lá.